A paz seja com todos, bem-vindo à minha casa, bem-vindos à minha vida, missionária Helena por aqui. Hoje eu lavei meu cabelo e ele tá parecendo não sei o que, mas eu vou deixar assim mesmo, porque é assim que é, e é porque é mesmo, né? A paz do Senhor para todos vocês estão felizes porque eu também estou feliz e estou no aguardo da vinda do Messias. Enquanto ele não vem, nós vamos ficando por aqui. Então, se houver aquelas gritarias, aqueles barulhinhos lá por fora, já sabe que é a minha realidade. Então, fica aqui com a gente. O objetivo deste canal, o canal tem o objetivo de falar sobre Bíblia e como praticar a Bíblia, e como viver a Bíblia, como viver no reino de Deus. E o manual é a Bíblia Sagrada. Então fica aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre ouvidos. Você sabe ouvir? Sabe ouvir? Tem gente que não sabe não. Mas a gente vai aprender, tá bem? Vamos aprender para a gente ficar melhor e viver melhor. Então vamos lá. Esses dias eu ouvi uma frase muito interessante e até postei nas minhas redes. A frase é o seguinte: se você quer que te ouçam, fale baixo. Porque quando você fala baixo, você obriga a pessoa a prestar atenção no que você está falando. Se você fala alto demais, você incomoda. Se você fala baixo demais, você incomoda. Então fale baixo, num tom normal que todos vão te ouvir. Então se você quiser ser ouvido, fale baixo, fale normal. E aí você vai obrigar. Eu achei isso tão interessante. Você vai obrigar as pessoas a ficar prestando atenção no que você disse. Sabe que é verdade mesmo? Quem grita nem sempre é ouvido, viu? Aliás, dificilmente é ouvido. Mas, vamos lá. Então, você sabe ouvir? Hoje eu quero conversar com você sobre ouvir. Mas ouvir mais do que você possa imaginar. Ouvir o que está lá dentro de você, no seu inconsciente, lá dentro. Aquela voz que está lá dentro, você vai aprender a ouvir essa voz. Porque essa voz é Deus que guia você. É o Deus lá no seu interior, na sua essência, no seu inconsciente, falando constantemente com você. Acontece que ele não grita. Ele está à porta e bate. Se você abrir e ouvir a voz dele, você vai cear com ele, você vai viver tranquilamente, você vai viver uma vida próspera. Essa voz é do Deus invisível e ela está no nosso inconsciente. E está sempre disposto a guiar a gente por veredas tranquilas. Ou seja, constantemente o Senhor está nos direcionando a sair, a pegar uma direção contrária ao de um problema, ao de algo que vai prejudicar a sua vida, a sua família. Então você tem ouvido essa voz? Você parou para prestar atenção nessa voz? Se não parou, a missionária quer incentivar você a prestar atenção nessa voz hoje, tá bem? Vamos lá. Existe também essa voz lá no interior, que é Deus em nós, o Espírito Santo em nós, mas existe também a voz exterior. Então essas vozes atrapalham totalmente a voz interior, que está lá no seu íntimo, que comanda você e leva você a veredas tranquilas. As vozes exteriores atrapalham demais. Então vamos lá. Primeiro, a voz do medo. Então você vive com medo do amanhã, você vive com medo das coisas, você vive com insegurança. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então para de ouvir a voz do medo. Parou, bloqueia a voz do medo, cancela. A segunda voz de fora que atrapalha essa voz interior é a voz da ansiedade. Ansiedade é viver antes o que ainda não aconteceu. Então, para que tu já está sofrendo antes? É uma tal de uma preocupação. Você já está ocupado previamente com algo que ainda nem veio. Para de ouvir a voz da preocupação e da ansiedade. A outra voz que atrapalha você é a voz da dúvida. Será que vai dar certo? Será que Deus vai me ouvir? Será que eu sou capaz? Será que eu sou merecedor? Será que vem? Vem! Tira a voz da dúvida. Essa voz gritando por fora não está dentro de você. O que está dentro de você é a voz do Senhor. Pare para ouvir ela. Então vamos lá. Outra voz é a voz da incompreensão. Ah, mas o povo não me ajuda, ninguém ora comigo, ninguém compartilha da mesma fé que eu, aqui só sou eu sozinho. Querida e querido, você nasceu sozinho. Depois foi que vieram filhos, vieram parentes, aderentes e não sei mais quem, mas você é sozinho. Faça o seu e deixa Deus agir na vida dos demais.
Para de ouvir a voz da incompreensão. Eu sou incompreendido, sou infeliz, sou não sei o quê. Parou. Pare com isso. A outra voz e tantas outras vozes que vêm a dar injustiça, porque você é injustiçado, porque as pessoas não compreendem o que você faz, porque ninguém reconhece. Para de ouvir essas vozes. Começa a ouvir a voz que está lá no seu interior, no seu inconsciente, que é a sua mente. A sua mente é a sua alma. Então a sua alma precisa ouvir a Deus para viver e andar por caminhos verdejantes, por veredas tranquilas. Porém, quando essas vozes se levantam e começam a perturbar você de fora, você precisa ter capacidade e compreensão para parar, silenciar, para ouvir a voz de dentro. Entendeu? Você está entendendo o que é que eu estou querendo dizer? O silêncio fará ecoar a voz de Deus que está dentro de você. Então silencie. Falar nunca resolveu nada. A Bíblia diz que falar é prata, calar é ouro. Então silencia, fica quietinho que tudo vai se resolvendo. Então, todas as respostas que você precisa, elas virão à tona quando você aquietar o seu coração e saber que Deus é Deus e silenciar. Aquietai-vos. O povo não precisa saber que você está orando, o povo não precisa saber que você está consagrando, jejuando, fazendo não sei o que. O povo não precisa saber os seus planos, seus projetos. Se você silenciar, você vai ter vitória, a resposta vai vir à tona. Ouve a voz da tua inconsciência e traz para o teu consciente. E quando pensar que não, a resposta vem, a ideia vem, a solução vem. Todas as perguntas têm resposta, todos os problemas têm solução e está dentro de você. Está aí, na sua alma, no seu inconsciente, que tem contato direto com o céu, quando você dá lugar, quando você ouve. Vou dar um exemplo dessas inquietações que estão por fora, né? Por fora da gente, quando a gente não consegue ter o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, quando a gente não consegue dominar a si mesmo. Então, vou dar um exemplo bem simples, corriqueiro, que a gente tem no dia a dia. Veja bem, você foi lá e você perdeu, sei lá o que, alguma coisa dentro de casa que você precisava. Meu Deus, onde é que tá aquilo? Onde é que tá aquilo? Aí você fica ansiosa, você grita com um, você pede o outro. Onde foi que eu botei isso? Vocês viram isso? Vocês viram aquilo? Você não sei o que. E cadê? Enquanto você tá no aperreio, o negócio não aparece de jeito nenhum. É assim com você também? Porque comigo é assim. E eu acho que com a maioria das pessoas. Aí o que é que você faz? Você diz, deixa pra lá, quieta, porque quando eu estiver nervosa ou nervoso eu não vou achar. Aí você largou de mão. Quando você larga de mão, o negócio aparece. É assim que você também? É porque o seu inconsciente tem a resposta para tudo, mas o barulho externo, o nervoso, a ansiedade, o medo. Eu estou dando um exemplo pequenininho. Agora tu imagina nas demais coisas. Tu imagina na tua vida, no teu casamento, tu imagina no teu trabalho, tu imagina no dia a dia, nas tuas contas, em tudo. É a mesma coisa. Porque para Deus o pequenininho e o grande é a mesma coisa. Ele é Deus. E ele habita em você. Então começa a sossegar, mulher de Deus. Homem de Deus, aquieta-te, sossega. Clame ao Senhor, busque a Ele com calma, com tranquilidade. Silencie e você vai ver que a resposta vem para o teu dia a dia, né? Esse é um exemplo muito corriqueiro que acontece com todo mundo, eu acho, né? Vamos lá. Os barulhos exteriores, eles atrapalham a sua vida, o medo, a ansiedade. Jesus é o maior exemplo do silêncio. Jesus costumava silenciar. Ele costumava se afastar. Eu tive que parar o vídeo e voltar de novo porque o meu arroz estava queimando. Não queimou não, porque eu não sou dessa de queimar arroz. Mas aí eu estava cozinhando um arrozinho e começou a estalar enquanto eu estava gravando o vídeo. Mas vamos lá, né? Isso é coisa que acontece na vida de todas as donas de casa. Meu arrozinho não chegou a queimar, tá uma delícia. Então Jesus, ele era um que se afastava constantemente para ficar sozinho, para silenciar, para conversar com Deus, para o eu superior, o Deus todo-poderoso da eternidade que estava no céu, vir e no inconsciente humano de Jesus, porque ele era 100% homem, ele poder ouvir as instruções e trazer a mensagem que ele tinha que trazer, o reino, e para cumprir a missão que ele tinha que cumprir.
Gente, se o próprio Jesus fazia isso, quanto mais nós, quanto necessitamos de fazer isso? Quanto necessitamos de fazer isso, não é verdade? O Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a carne. Então, se Jesus fazia isso, hoje que o Espírito de Deus está sobre você e em você, você precisa parar para ouvir ele. Esses dias um irmão falou para mim, eu achei tão lindo o jeitinho que ele me disse. Irmão aqui na igreja, ele disse que acordou com uma voz dizendo: eu sou o teu Deus. Olha que coisa linda. E ele acordou feliz e disse: o Senhor falou comigo, glória a Deus. O Espírito Santo está sempre por perto, querendo ser ouvido. Deixa ele falar, escuta, aprende. Aprende, em nome de Jesus. É isso? Então, ó, a mais antiga das definições sobre revelação significa o que é ouvido. Então, a revelação é o que é ouvido. O que é uma revelação? É o que você ouviu. Então, Deus, ele está falando com você dentro de você. Você não precisa estar correndo atrás de profeta. Você não precisa estar correndo atrás de adivinhos. Tome cuidado com os espíritos adivinhos. A Bíblia diz que os adivinhos não entrarão no reino de Deus. E o que mais tem a gente adivinhando aí as coisas, né, meu? Preste atenção. A palavra revelada está na Bíblia. E o Espírito de Deus fala para você, e tudo que o Espírito Santo fala está ali em harmonia com a Bíblia. Se não está em harmonia com a Bíblia, e se for espírito adivinho, cai fora. Não fica atrás de adivinhação não, porque isso daí vai dar ruim para você, vai dar ruim, né? Então, a resposta ela pode vir de várias maneiras. Se você silenciar, se você tirar um momento do dia para você parar e ouvir as respostas que estão dentro do seu inconsciente, o que é que vai acontecer? Várias formas vai acontecer de vir a resposta e você vai entender, não vai ter dúvida nenhuma. Uma delas que eu quero dar um exemplo, a resposta pode vir através de um pensamento. De repente você pensa, eu poderia fazer isso e aquilo. E daí você vai lá, faz e dá super certo. Por quê? Porque você ouviu a voz do seu interior, a voz de Deus dentro de você. Uma outra forma é os sonhos, através dos sonhos. Você dorme e aí vem no sonho uma resposta sobre aquilo que você gostaria, que você estava preocupado, você estava ansioso, né? Uma outra forma é ouvindo a voz de Deus e ele fala, mano. Ele fala de forma gloriosa, ele fala assim de forma tremenda com aqueles que amam e que estão ouvindo, que estão procurando escutar a voz dele. Então, meu amado, o que é que você vai fazer? Você vai ficar atento às revelações que Deus vai mandar para você, através de sonho, através de pensamento, através da própria palavra de Deus, através de uma palavra que Deus fala lá na igreja. Você vai ficar atento, porque Deus vai estar constantemente falando. Comece a desenvolver, a praticar esse desenvolvimento da sua audição espiritual, para perceber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você não espere que pessoas venham passando o banditinho do caminhão. Não espere que pessoas venham adivinhar as coisas para você. Por favor, comece a ouvir. Deus está dentro de você. Deus está no seu inconsciente. Ele é o eu superior que domina toda a tua vida. Entende isso? Consegue entender isso? Então, no final do vídeo, que já está terminando, eu vou passar para você algumas dicas de como você praticar essa audição e começar a ouvir Deus falar com você. Fique atento às revelações de Deus e lembre-se que o diabo também sabe o que é que você anda fazendo. O diabo sabe o que é que o crente anda fazendo. E tem uma frase que diz assim: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então se ligue que ele também sabe. E aí ele começa trazendo adivinhações, ameaças e aquele negócio todo. Porque quando Deus se levanta para agir, meu amado, não tem negocinho de ameaçinha não. Ele vai lá e ele faz. Ele avisa. Ele dá o aviso, mas depois ele vai lá e ele limpa o arado, ele limpa a eira, ele limpa tudo e ele faz uma obra completa. Começa a ouvir o que Deus está falando com você. Para de viver essa vida medíocre, essa vida miserável, essa vida de que você fica correndo atrás de um e de outro, que ora para poder ter resposta. Deus é a tua resposta, ele está dentro de você. O Senhor está em você. Começa a acreditar em você mesmo, criatura.
Começa a acreditar na tua fé mesmo. Deus também fala com você, ele não só fala com o pastor, com a missionária, com o presbítero, o diácono, ele fala com você, querida e querido. Você também é especial e faz parte do corpo. Consegue entender isso? Consegue ser feliz com isso? Consegue sentir paz sabendo que Deus fala com você? Pois é, comece a exercitar a audição sem duvidar, tá bem? Sem duvidar. Primeiro ponto que o crente deve fazer é ler a Bíblia. Porque quando ele lê a Bíblia, o Senhor fala, aí ele logo faz a comparação com a Bíblia. Porque é a nossa prova é a palavra. Toda profecia que não estiver em harmonia com a Bíblia não é de Deus. Porque a Bíblia é a palavra revelada de Deus e ela é completa. Não falta nada, tá bem? Então vamos lá. Algumas dicas para você desenvolver a audição espiritual. Você sabe ouvir? Vai aprender agora, certo? Dica número 1 que eu quero trazer para você. Se você quer muito uma resposta, então você faz o seguinte: aquieta o teu coração. Em primeiro lugar, aquieta teu coração. Silencie. Fique em silêncio. Aquieta sua mente. Silencie, peça a Deus uma resposta e deixe a resposta vir. Ela vai vir diretamente para você e não haverá dúvida. Então você não fique, meu Deus, será que é Deus? Você não pediu? Se você pediu, é Deus. O diabo não é maior do que ele não, meu irmão. O povo fica com mais medo do diabo do que temendo a Deus. Não tema. O Senhor, teu Deus, é contigo. É Ele quem está falando com você. Talvez agora você tenha orado ao Senhor e dito: Deus, eu quero ter mais intimidade contigo. O Senhor está te ensinando a ouvir. Escute, Deus é maior. As pessoas botam Deus e o diabo como se estivesse numa força igual. Não está. Deus está acima e Satanás está abaixo. Ele já foi derrotado. E você que é guardado pelo Senhor, está guardado pelo Senhor e ponto final. Certo? Vamos lá. A resposta virá ao seu encontro de uma forma ou de outra. Vai vir. E vai ser de uma forma que você nem espera. Você diz: era o que eu estava pedindo. Era o que eu estava perguntando. Então você vai ouvir alguém conversando e aquela conversa vai dar a resposta para você. Você vai ver uma frase num caminhão e vai dar a resposta para você. Você vai ouvir uma voz, vai vir para você uma resposta. Não fique dizendo: eu quero confirmação. Deus, manda um vaso aqui em casa. O vaso é você. O vaso é tu. E Deus já falou com tu. Porque Ele está em você e você está nele. Então não duvide, tá bem? Os seus pecados não vão impedir que Deus fale com você, não. Crê nisso, não vai não, porque nós somos falhos, mas quando a gente crê no Senhor, o Senhor ele fala conosco, até mesmo para nos consertar. Vamos lá. Outra coisa, outra dica: evite lugares e pessoas que te esgotam emocionalmente, que suga as suas energias, que você sai de lá doente. Tem pessoas que a presença dela deixa você doente, deixa você que nem diz o povo, né? Com quebranto. Mas enfim, Então evita pessoas e lugares que sugam as tuas energias, meu irmão. Pelo amor de Deus, você não é o super-homem nem a super-mulher, não. Isso impede você de ouvir a voz de Deus. Às vezes a voz do Senhor está dizendo: sai daí, sai daí, sai daí. A pessoa diz: não, mas bichinho, eu vim trazer a palavra. Bichinho, eu vim buscar por ele. Aí tu busca por ele e ele sufoca você. Tem que se sair para ter força para poder ajudar. E muitas vezes você ajuda de casa, orando, jejuando. Não precisa envolver, não, lá no mistério, na agonia. Entende isso? Isso impede você de ouvir Deus falar. Às vezes Deus está dizendo: não vá. E tu vai lá e vai. Então, outra coisa: evita esses lugares e essas pessoas. Isso é importantíssimo. Outra dica, né? Orar sem cessar. Essa é maravilhosa. Quando você ora, você precisa saber o que você está dizendo, criatura. Você precisa ter foco no que você está pedindo. Porque se você faz aquelas orações repetidas, vãs repetições: ó Deus, abençoe fulano, betano, não sei o que, aquelas orações, sabe? E até enfeita a voz, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Amados, ora sem cessar. É estar constantemente com a sua mente inconsciente e a consciente ligada no céu, sabendo que você é morada do Espírito Santo, que o eu sou está em você, que você não é um derrotado, que você pode hoje dizer: eu sou em Cristo Jesus
mais do que vitorioso. Eu sou em Cristo Jesus a menina dos olhos de Deus. E eu posso ouvir o meu amigo. Qual é o amigo que não conversa com o outro? Então Jesus, ele quer conversar com você, está conversando com você. É tu que não está ouvindo. Pare para ouvir. E esse é o vídeo da gente. Eu quero encerrar esse vídeo com uma pontada de fofurômetro aceso, assim, tá? Um grau grande. Por que, missionária? Porque ontem eu recebi um videozinho, uma foto e um vídeo de uma criança. Aliás, eles dois assistem constantemente a missionária Helena nesses assuntos sérios, mas eles assistem. Então, tem uma galera aqui de criancinha que está assistindo a missionária Helena. Então, o que é que a missionária faz? Enche vocês de beijo, muitos beijos, muitos beijos, muito carinho, muito abraço, tá certo? Um abração bem apertadão para quem? Para Nicole e para o Davi lá em Teotônio Vilela, né? Eles dois assistem repetidas vezes, eles ficam vendo a tia Helena lá e eu fico muito feliz com isso. Porque o que eu falo aqui é coisa séria e isso entra na mentezinha dele, no coraçãozinho deles e eles vão crescer com saúde. Assim também os daqui da igreja, né? Eu tenho notícias de que alguns assistem. Mas o Davi e a Nicole em Teotônio, constantemente eu tô vendo mensagem deles e fotos de que eles não perdem nenhum vídeo. Então, Davi, beijo. Nicole, beijo, meu amor. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Somos uma obra independente. Seja você também um multiplicador dessa missão. Semeie nessa obra.